Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. E hoje o assunto está muito interessante porque a gente vai descobrir juntos qual é aquela idade que você vai de fato alcançar o sucesso. Vou contar para vocês todos os segredos para que você chegue naquele determinado ano da sua vida e fale: agora sim, agora eu tenho o emprego dos sonhos, eu tenho, já viajei para mais ou menos uns 15 países, encontrei o grande amor da minha vida e fiz um casamento maravilhoso e ainda tenho R$1 milhão na minha conta de investimento porque eu sou, muito arrojado ou arrojada. Bom, como você pode imaginar, tudo isso que eu falei nada mais passa do que de um mito, porque é impossível a gente achar que existe uma idade ideal para que isso tudo aconteça. Mas eu vou explicar para vocês que existe sim uma falsa ideia de que tem uma idade específica onde as pessoas deveriam ter alcançado tudo isso que eu falei de forma hipotética. Então vamos, que tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Antes de revelar qual que é a idade do sucesso, eu quero, na verdade, agradecer a equipe que foi tão engajada no podcast. Eu confesso pra vocês que eu comecei gravando 5 episódios e já lancei esses 5 episódios. E eram meio que assim, um termômetro para eu sentir se de fato esse tipo de comunicação tinha valor para todo mundo. E eu fiquei realmente muito impressionada com os resultados, fiquei muito feliz. A gente conseguiu alcançar a top 4 dentro da categoria de podcasts de negócios no Spotify. E o top 61 de podcasts geral do Brasil. Então, vocês imaginam como isso, para mim, é um choque. E, ao mesmo tempo, um sentimento de muita gratidão. Muito obrigada por acompanharem. Eu tenho certeza que é um conteúdo que traz muito significado, não só para mim, mas para vocês também. Então, vamos seguir juntos nessa meta de, sim, ter um esforço de gravar. Mas eu tenho certeza que a gente vai, aos pouquinhos, mudando o mundo do trabalho. Tanto para mim quanto para vocês. Então, muito obrigada pelo engajamento. Quando a gente fala em idade do sucesso, o que vem na sua mente? Como que é o estereótipo dessa pessoa? É uma pessoa que tem 20 anos? Ou é uma pessoa que tem 60 anos? Acho que não, né? Eu vou falar para vocês uma coisa que acontece frequentemente como mentora, que é uma atividade que eu consigo de vez em quando executar dentro da minha rotina. A grande maioria das pessoas, vou dizer assim, 99,9% das pessoas que me procuram para fazer uma mentoria de carreira, elas têm uma idade específica. E eu não preciso nem perguntar. Quando eu começo a mentoria, a pessoa fala o que ela quer, eu já pergunto para ela assim, de cara: você tem 30 anos? E aí, frequentemente, ou a pessoa tem 28, 29, ou ela tem 30 anos. Então, sim, a idade que, de forma muito mítica, a gente pensa que significa sucesso, são os 30 anos. E você sabe por que a gente considera os 30 anos a idade do sucesso? Eu fui procurar, porque isso não é possível. Eu já tive essa errada concepção de que essa era a idade. Muita gente me procura pensando que essa é a idade, porque cargas d'água, todo mundo pensa que com 30 anos tudo tem que ter acontecido na nossa vida e a gente tem que estar muito bem na fita. Vou te falar quais foram os meus achados. De acordo com o que eu pesquisei, existem 3 fatores principais que reforçam essa ideia errada de que 30 anos é a idade do sucesso. O primeiro fator é uma concepção totalmente equivocada de que existe uma progressão linear na nossa vida. Então, assim, se com 20 anos você estava lá entrando na faculdade, já estava no meio, 25 anos você já estava num cargo X, 30 anos, de forma linear, você deveria já ter alcançado algo muito legal na sua carreira. Mesma coisa para sua vida amorosa, mesma coisa para sua habilidade de viajar o mundo. Então, essa ideia de que a vida acontece de forma linear, alcançando etapas diferentes, de acordo apenas com o tempo cronológico, é um dos fatores pelo qual a gente pensa que 30 anos é a idade. Com certeza também tem a questão do culto à produtividade. Se a gente diz que 30 anos é a idade de sucesso, significa que durante os 20 anos, toda essa década dos 20 ao 30, você trabalhou tanto que aos 30 você seria automaticamente recompensado com todo o sucesso que os 30 anos deveriam trazer para você. E por último, o que eu acho assim mais bizarro de todos é a influência da cultura pop e das histórias que a gente ouve frequentemente.
Não é incomum a gente ouvir e ver e ler sobre casos esporádicos, né? E assim, muito fora da curva de pessoas jovens, adultos, que conquistaram sucesso muito cedo. E é claro que essas histórias são sempre de muita garra, de muita, né, luta, mas elas criam essa percepção de que sempre é assim. E eu vou contar para vocês um estudo que eu achei, assim, magnífico para ilustrar, e um filme que também ajuda a gente a entender como isso é realmente, assim, uma coisa criada para ter essa percepção errada sobre sucesso, né? Teve um estudo que foi realizado com jovens para entender qual que é a influência dos filmes na percepção delas. Quero compartilhar com vocês esse estudo que eu encontrei, e ele não é necessariamente sobre trabalho, tá? Sobre a percepção dos 30 anos serem a idade de sucesso. Mas eu quero ilustrar para vocês como isso pode ser realmente uma coisa real e que já foi estudada por psicólogos. Em 2016, eles estudaram um grupo de adolescentes para entender a influência de assistir filmes românticos sobre a percepção delas do amor idealizado. Então, eles estudaram esses adolescentes, metade assistiu High School Musical e metade não. E depois eles fizeram perguntas para elas. E as meninas que assistiram o filme tinham criado uma concepção de que existe um amor ideal, enquanto as meninas que não assistiram não criaram essa percepção. E na nossa história aqui dos 30 anos, tem um filme específico que se destaca, que é um filme que eu amo, inclusive, tá? Que é o De Repente 30. Esse filme é muito legal, uma comédia romântica também. Conta a história de uma menina que tinha 13 anos e que de repente ela desejou ter 30, e com 30 ela já era muito bem sucedida. Esse filme, ele acabou sendo um grande sucesso de bilheteria, até hoje passa aí nas sessões da tarde da vida, mas ele ajudou, infelizmente, a criar essa percepção de que os 30 anos são a idade do sucesso, quando isso, e eu vou mostrar para vocês em seguida, não é verdade. Então, se o mito é esse dos 30 anos, qual que é a história real? Qual que é a idade que a pessoa, de fato, vai poder se sentir muito bem sucedida na sua vida? Isso, obviamente, não tem uma regra. Desculpa se isso vai, de repente, deixar você meio chateado, porque a sua ideia era que eu fosse dar uma fórmula mágica, mas a vida real nunca é assim. Eu vou falar alguns exemplos de pessoas e a idade que, de fato, elas conquistaram um passo importante na carreira delas. Olha só. Começando com um exemplo aqui que todo mundo conhece, que é a Nestlé. O fundador da empresa, que é o Henri Nestlé, fundou a companhia aos 65 anos. Sabe a Coca-Cola? Foi inventada por um farmacêutico chamado John Pemberton, quando ele tinha 55 anos de idade. Para não ficar só nos exemplos masculinos, né? Vamos falar de mulheres. Vamos falar da química, que chama-se Frances Arnold, e ela ganhou o maior prêmio científico do planeta, que é o Prêmio Nobel, quando ela tinha também 65 anos. E um exemplo que está muito pertinho de nós, que nós acabamos de ter a honra de presenciar, Fernanda Torres alcançou um certo grau de importância na carreira dela, né? Reconhecimento internacional através do Globo de Ouro e também da nomeação ao Oscar de Melhor Atriz, quando ela tinha 59 anos. Então, querida equipe, o que eu quero dizer com tudo isso, com esses exemplos e com essa pesquisa que a gente fez? Que, na verdade, nós temos que parar de achar que com 30 anos temos que ter ticado caixinhas, e se a gente não ticou X caixinhas, a gente está sendo muito, muito mal sucedido, que a nossa carreira não vai evoluir como a gente espera. Na verdade, isso acaba se tornando uma crença limitante. E a gente acaba perdendo chances de expressar o nosso potencial, porque a gente fica preso no fator idade, como se, se eu cheguei até aqui, não consegui mais nada, nem vou me esforçar, não vou mais conseguir. Já passou da idade. Eu decidi criar esse episódio, falar sobre isso hoje, porque eu percebo que existe muita ansiedade e que as pessoas acabam sofrendo em vão ao achar que 30 anos tem que ter acontecido muita coisa estratégica para que você, de fato, tenha uma vida relevante. Sai dessa pira. De verdade, isso só vai te atrapalhar. E para a gente conseguir sempre se lembrar que isso é um mito e não é a realidade, eu vou te dar algumas dicas. Primeira dica, quando você sentir que você está novamente caindo nessa cilada de achar que todo mundo ao seu redor está construindo coisas e você não, você vai voltar e ouvir esse podcast. Isso é uma coisa muito básica. Você vai voltar aqui e lembrar
que tem muita gente que conquistou coisas legais muito além dos 30 anos, quando já eram, na verdade, pessoas que estavam em idade até mais avançada, na casa dos 50, 60 anos. Uma outra forma muito eficaz de você parar de ficar achando que existe uma idade certa para ser bem-sucedido é evitar comparações. Por mais que a gente use algumas histórias para se inspirar, o excesso de comparação pode criar essa percepção de que só você não alcançou algo. E isso é o grande problema das redes sociais. É a constante comparação de um recorte da vida de alguém, onde ela coloca só o que é bonito na rede social, ela só coloca o legal que acontece com ela, e você tem a visão de que nada ruim, que ela não tem perrengue, que ela não sofreu para alcançar aquilo, que ela não trabalhou pra caramba para alcançar um objetivo. Então, evitar a comparação é sempre uma excelente sugestão para você não só parar de achar que existe uma idade ideal, mas também para você parar de se comparar em todos os aspectos da sua vida. Uma outra coisa interessante, ao invés de você se preocupar com a idade, é sim celebrar aquilo que você conquistou. Porque, como eu disse, cada pessoa vai crescer de uma forma diferente, numa idade diferente. Então, você celebrar aquilo que você conquistou na idade que você está é muito mais relevante do que ficar atrelando isso a um certo ano da sua vida. Isso vai fazer com que você crie motivação interna, motivação intrínseca, como a gente diz, para que você consiga continuar lutando, independentemente da sua idade. Celebre as suas conquistas, independentemente de quando elas aconteceram. E uma coisa que todo mundo deveria fazer, que eu recomendo sempre, é praticar a gratidão. Existem estudos que demonstram que pessoas que conseguem agradecer por aquilo que elas conseguem, elas se sentem, em primeiro lugar, mais realizadas, mais motivadas e, principalmente, elas conseguem manter um nível de motivação que é tão importante para a gente conseguir conquistar os nossos objetivos. A ideia de achar que existe uma idade ideal, ela está conectada com um tema que a gente vai começar a falar mais nos próximos episódios, que é um pouquinho dos vieses que a gente acaba criando a partir do relacionamento que a gente tem, do ambiente que a gente vive. Então, o mito dos 30 anos nada mais é do que um viés cognitivo. E esse é um assunto que é extremamente importante para a gente pautar os nossos relacionamentos, a nossa percepção de mundo. Então, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre isso, porque é um tema super relevante e que eu mesma só fui conhecer depois de adulta. E ele pode ser muito legal para você entender como, sem querer, querendo, a gente acaba criando ideias erradas, como, por exemplo, o próprio mito do sucesso aos 30 anos. Então, fica ligado, vai ter mais episódios sobre isso. E se você gostou bastante do episódio, compartilha com quem precisa ouvir esse assunto e não esquece de deixar o seu like e comentar, porque eu sempre vejo os comentários, tá bom?